Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Volume 3. Capítulo 4, A silenciosa eclosão da guerra. Em nosso quarto dia, chegamos a um ponto de inflexão. Os gritos e reclamações morreram e foram substituídos pelo som de risadas. Junto com o milho que encontramos, e que os outros pegaram alguns peixes. Também não houve mais resistência em beber água do rio. Graças às frutas que nossos colegas encontraram, economizamos mais pontos do que o previsto e estávamos passando por este teste. Atualmente, gastamos um total de cerca de 100 pontos, incluindo contratempos como a aposentadoria de Koenji. Se mantivéssemos as coisas desse jeito, terminaríamos o teste com alguns pontos restantes. Se você olhar o estado em que a classe D estava antes, os números são simplesmente fenomenais. Mesmo Yukimura, que resistiu mais no início, não teve queixas. Cada pessoa ficou satisfeita com nossos resultados. Comecei a ter uma sensação de formigamento na cabeça, que latejava. Peguei emprestada uma caneta esferográfica, coloquei-a no bolso junto com o pedaço de papel dobrado de antes e deixei o acampamento base. Eu comecei a descobrir mais sobre este teste. Se eu fosse quebrar, 80% era defensivo, determinando se sua classe poderia formar relacionamentos cooperativos. Portanto, determinei que os 20% restantes do teste eram ofensivos, julgando se você tinha a capacidade de explorar e coletar informações. No entanto, essa proporção de 8:2 não foi refletida nos resultados do teste. Em vez disso, esses 20% influenciaram o resultado ainda mais. Já entendemos os planos de cada aula. Nesse caso, sabíamos o que tínhamos que fazer, que era atacar as outras classes. Então, comecei a me mover em direção à área da classe A. Como a classe D foi baseada ao redor do rio, a classe A provavelmente centrou suas atividades em torno de sua caverna. O verdadeiro apelo daquele local não era apenas oferecer abrigo contra os elementos, o próprio lugar tinha um significado. Enquanto vagava pela floresta, ouvi o som fraco das ondas do mar. Aumentei o ritmo e empurrei com sucesso por entre as árvores em direção à costa. Uau! Eu apliquei os freios e parei totalmente antes da beira de um penhasco. Eu definitivamente vi algo do navio. Foi aqui embaixo. Avistei várias instalações localizadas bem perto da caverna. Não parecia haver nenhum tipo de desvio na rota, mas enquanto caminhava ao longo do penhasco, notei uma escada colocada em um ponto cego. Qualquer um teria perdido isso à primeira vista. Eu agarrei a escada com todas as minhas forças. Parecia robusto, então usei-o para descer até o sopé do penhasco. Pouco depois de descer, encontrei uma pequena cabana. Perto da entrada, vi um dispositivo, prova de que este era um local. Quando olhei pela janela, vi equipamentos de pesca. Ou seja, a ocupação deste local significava que você conseguiria pescar sem ter que pedir emprestado o equipamento do cardume. Quando verifiquei se o local havia sido ocupado, vi as palavras classe A exibidas no dispositivo. Parecia que faltavam 4 horas. Eu não tinha dúvidas de que Katsuragi e os outros tinham vindo e tomado posse da área depois que eles seguraram a caverna. Você não saberia da existência do local a menos que eu descobrisse quando estávamos no barco. Como a pequena cabana ficava logo abaixo do penhasco, você não precisava se preocupar com a possibilidade de alguém nos arredores ver você. As ferramentas dentro pareciam não usadas. Poeira havia se acumulado sobre eles. Tirei o mapa do bolso e fiz algumas anotações sobre a localização da pequena cabana. Eu só anotei a aproximada posição, é claro. Medi-lo com precisão teria levado uma quantidade absurda de tempo. Depois que terminei de marcá-lo no mapa, dobrei o pedaço de papel e o coloquei de volta no bolso. Como não parecia haver mais nada, subi a escada de volta ao penhasco. Quando circulamos ao redor da ilha, vi uma torre ali. Ao escanear a área, confiei na minha memória.
Eu mudei meu olhar para o chão que tinha sido pisado por pessoas. Então continuei na floresta, seguindo o caminho. Eventualmente, alcancei um terreno mais alto. Será que havia um ponto aqui? Me perguntei. Embora parecesse possível observar toda a praia subindo a escada instalada, a instalação não parecia muito útil. Parecia que alguns pontos eram melhores do que outros. Aproximei-me para confirmar o equipamento na parede da instalação. Ao contrário do último lugar que verifiquei, este lugar não parecia estar ocupado. A instalação em si era bastante grande, então, embora o lugar fosse bem no interior, seria fácil de encontrar. Em outras palavras, isso significava que eu não sabia quem estava monitorando a área. O fato de ninguém estar ocupando a torre indicava que segurá-la corria o risco de ser observado pelo inimigo. Katsuragi era um homem cauteloso, dependente de estratégias sólidas e seguras. Ele não morderia descuidadamente a isca, mesmo uma isca tão doce e tão próxima. Os arbustos próximos farfalhavam apesar da ausência de vento. Então, você não vai ocupar este lugar por mais do que um senso de prudência. O que você está fazendo aqui? Este lugar está sendo usado pela classe A. Dois caras saltaram dos arbustos como se estivessem esperando que alguém caísse em sua armadilha. Eu estava cercado. Um dos caras imediatamente foi até o terminal para verificar seu status. Ele provavelmente estava verificando se eu reivindiquei o lugar ou não. Quem é você? Eu não vi seu rosto antes. Ele provavelmente não conheceria um aluno de classe D, um autoproclamado percevejo que se escondeu sob uma pedra. O cara na minha frente brandiu um galho de árvore como uma arma, empurrando em direção à minha garganta. Ele estava tentando me ameaçar. Sou a Yanokouji, da classe D. Claro, eu imediatamente cedi e ofereci meu nome. Reviste-o. Veja se ele tem algo suspeito. Eles colocaram as mãos nos meus bolsos e até verificaram meus tornozelos por algo escondido, como se eu fosse um suspeito cercado por policiais. Isso não é um ato de violência. Compreende? Provavelmente havia apenas uma resposta para essa pergunta, apenas acenar com a cabeça. Eles revistaram meu corpo e pegaram minha caneta esferográfica e o mapa dobrado. Para que serve a caneta? E um mapa desenhado à mão. O mapa tinha um esboço da ilha, bem como minhas anotações sobre os pontos ocupados. Devolva. Eu estendi a mão, mas eles não devolverão. Acabei agarrando apenas o ar. Qual é o seu objetivo? Você está agindo sozinho? Enquanto eles me bombardeavam com perguntas, fiquei em silêncio. 3 segundos, 4 segundos. Eu limpei minha garganta. Eu não posso dizer. Entendo. Então você não pôde falar sobre alguém da classe D que está mexendo os pauzinhos. A classe D como um todo está planejando alguma coisa? Ou apenas alguns dos alunos estão tramando? Eles me fizeram uma série de perguntas rápidas, como um interrogatório. Eu não posso dizer. Se eu fizesse, talvez não consiga voltar para minha classe. Ser um subordinado parece difícil, Yanokouji. Bem, tanto faz. Não sei o que lhe pediram para fazer, mas não crie problemas desnecessários. Seria melhor para você apenas sentar em silêncio no acampamento base. Eles jogaram a caneta esferográfica nos meus pés, mas ficaram com o papel. Esses caras não tinham o direito de dar ordens, mas eram coercitivos. Há mais uma coisa que eu falo com você. Se você nos contar a identidade de seu líder, estaremos preparados para oferecer uma recompensa generosa 100 mil ou 200 mil pontos. Você está pedindo para eu vender minha classe por dinheiro? Você é livre para interpretar minhas declarações como quiser, mas eu fiz a mesma oferta para outras pessoas. Esta oferta é válida por ordem de chegada. É melhor você vir e me contar imediatamente. A estratégia da classe A essencialmente não tinha riscos. Era um método simples, que você poderia implementar contanto que tivesse uma abundância de fundos. Embora a possibilidade de funcionar fosse baixa,
Você não poderia descartar a possibilidade de alguns alunos ficarem deslumbrados com o dinheiro e venderem seus amigos. Desculpe, mas não acredito. Como você pagaria a alguém? Não temos telefones celulares aqui, certo? É verdade que não podemos fazer isso agora. Se necessário, não nos importamos de escrever um memorando. Em outras palavras, eles pretendiam assinar um contrato agora e transferir pontos privados após o teste. Um memorando, hein? Deixe-me perguntar uma coisa para minha própria referência. Você pode me dizer quantos pontos eu receberia se eu te contasse algo? Isso depende da sua atitude. Posso ter alguém de confiança para resolver as coisas. Por exemplo, alguém como Katsuragi. Ou talvez No momento em que disse o nome do primeiro, a expressão de um dos meninos mudou. Por que você disse Katsuragi? Ouvi boatos de que Katsuragi é o representante da classe A. Não me faça rir. Sakayanagi é o representante da classe A. Não Katsuragi. Você pode ir agora. Pelo que eles acabaram de dizer, parecia que eles não tinham mais uso para mim. Eles abriram caminho para eu passar. Parecia que aqueles dois caras eram inimigos de Katsuragi. Se isso fosse verdade, eles estavam trabalhando sob as ordens de Sakayanagi. Sakayanagi era o líder, não Katsuragi. Eu precisava esclarecer isso. Eu fui até a praia para verificar como classe C estava fazendo, e ver seu acampamento base. Ontem, este lugar estava cheio de barulho estridente. Agora era uma cidade fantasma. Nossa, isso é realmente uma surpresa. Eu sabia que ele não era normal, mas não percebi até que ponto. Eu ouvi vozes atrás de mim, quando duas outras pessoas chegaram. Você veio aqui para espionar também, Ayano Koji? Eram Ishinose e Kanzaki da classe B. Eu me perguntei se eles tinham vindo aqui para ver como a classe C estava indo também. Estou encarregado de encontrar comida. Eu estava procurando na floresta e acabei aqui. Mesmo sendo meio-dia, acho perigoso andar sozinho por aí. Depois de ouvir o aviso gentil de Ishinose, eu balancei a cabeça em concordância. Enquanto os dois se escondiam na sombra, observaram em que tipo de estado se encontrava a classe C. Quanto ao motivo de estarem se escondendo, bem, eles tinham motivo. Oh, não há ninguém mais por perto. É como você disse, Kanzaki-kun. Parece que a estratégia deles era se aposentar. Ishinose coçou a bochecha e suspirou em decepção. Achamos que poderíamos pelo menos descobrir quem era o líder da classe C. Foi inútil. Entretanto, se todos eles se retiraram, não seremos capazes de encontrar nenhuma pista. A classe C já não esgotou todos os seus pontos. Mesmo se descobrirmos quem é seu líder, isso não significa que eles não serão penalizados. Disseram que não veríamos nenhum efeito negativo durante o segundo semestre, portanto, nossos pontos não deveriam cair abaixo de 0. Ishinose franziu os lábios, parecendo entediada. Tudo que podíamos ver no antigo acampamento era um grande espaço vazio. A única coisa que sobrou foi a tenda que a escola havia fornecido. Alguns alunos ficaram brincando na água, mas era apenas uma questão de tempo quando eles iriam embora. Não quero elogiar uma estratégia em que você usa todos os seus pontos, mas é incrível. Não importa como eu olhe para isso, não parece que vai funcionar. Este teste é sobre pontos de estoque para que você dê positivo. Ryuen perdeu quando abandonou essa ideia. Ishinose e Kanzaki pareciam tristes enquanto olhavam para a praia desabitada. Portanto, tentar descobrir quem é o seu líder será incrivelmente difícil. É simplesmente impossível. Impossível. Acho que seria uma boa ideia ver este teste em silêncio e seguir um plano sólido. Sim. Uma estratégia sólida é a melhor. Eu não sabia se aqueles dois estavam mentindo ou dizendo a verdade, mas eles não estavam escondendo seus planos de mim. Ishinose e Kanzaki perceberam que espionar a classe C não fazia sentido. Esta foi a oportunidade perfeita.
Eu relutantemente planejei perguntar a Hirata e Kushida sobre Sakayanagi, mas aqueles dois não pareciam bem informados sobre o assunto. Além disso, eu queria evitar que os alunos da classe D soubessem sobre meus movimentos, tanto quanto possível. Acontece que eu ouvi um pouco sobre isso, mas Katsuragi e Sakayanagi na classe A têm grupos opostos. Dizem que eles realmente não se dão bem. Parece que eles brigaram muito intensamente. Por que você pergunta? O nada. Horikita acabou de me dar uma ordem. Ela disse que se eu tivesse tempo para ir e descobrir algo, ela se perguntou se essa seria a nossa chance de voltar para a classe A. Bem, embora tenha sido dito que eles brigam pela liderança intensamente, imagino que eles vão ficar juntos durante o teste. Bem, em vez de ficarem juntos, acho que Sakayanagi-san está pegando leve durante o teste. É por isso que todos pensam que Katsuragi-kun é o líder. Certo. Ishinose inclinou a cabeça, buscando a opinião de Kanzaki. Quem poderia imaginar que Sakayanagi estaria ausente? Katsuragi é um cara inteligente. Mas mesmo que Sakayanagi não esteja por perto, provavelmente não haverá ninguém sob seu comando que oferecerá resistência. Eles provavelmente não fariam nada para causar um racha deliberadamente. Não haveria nenhum mérito em fazer isso. Se eu aceitasse essa história sem questionar, então os dois caras que encontrei antes estavam fazendo exatamente o que Katsuragi havia instruído. Sim. Isso parece verdade. Mas os alunos que trabalham com Sakayanagi-san não ficariam realmente infelizes? Quero dizer, esses dois são tipos completamente opostos. Eu imagino que suas opiniões sejam claramente diferentes também. Completos opostos. Liberal e conservador. Ataque e defesa. Perseguir e proteger. Esse tipo de coisa. É por isso que eles sempre parecem estar em conflito um com o outro. É assustador pensar que a classe A está dando tudo de si nessa situação. Se eles conseguissem se reunir, a classe A realmente demonstraria seus verdadeiros poderes. Entendo. Bem, contarei a Horikita mais tarde. Ah, caramba, ela me disse para investigar sozinho. Ela fica nervosa trabalhando com outras pessoas. Bem, por favor, finja que não ouviu a última parte. Vai ser incômodo se ela ficar com raiva de mim. Haha, não se preocupe, vamos manter isso em segredo. Mas devo dizer que Horikita tem razão. Supondo que duas pessoas sejam completamente opostas e em conflito uma com a outra, não seria estranho que elas acabassem se destruindo? Bem, não podemos realmente fazer nada nesta fase. Kanzaki checou o seu relógio de pulso para confirmar a hora, e então sugeriu a Ishinose que eles voltassem. Já era hora de eu procurar comida. Eles ficarão com raiva se eu voltar de mãos vazias. Bem, vamos ambos ter cuidado para não se machucar. Por favor, não faça nada imprudente. Agradeci a Ishinose por sua preocupação. Vamos voltar a antes do início do nosso teste especial na ilha deserta. Vamos falar sobre as cerimônias de encerramento do final do primeiro semestre. Eu estava me sentindo exultante, porque estava saboreando a alegria de poder aproveitar plenamente as férias de verão pela primeira vez na vida. No entanto, o ceifador apareceu diante de mim com uma foice na mão para arrebatar minha felicidade. Ayano Koji. Eu tenho que falar com você antes de você sair. Venha para a sala dos professores. Shabashira Sensei disse imediatamente após o término da aula, antes de sair da sala de aula. Por quê? Você fez alguma coisa? Perguntou Sudou, que estava pronto para sair com sua bolsa pendurada no ombro. Não me lembro de ter feito nada. Sim. Você não é bom nem mal. Você vive uma vida simples, chata e estável. Por que você parecia tão sarcástico? Sarcástico? Eu não quis. Pareceu? Que pessoa horrível. Meu coração ferido chorou lágrimas amargas. Ouvi alguém me chamar e suponho que fosse Sudou, preocupado em como ele me machucou. Ele era um cara legal. Ei, Sudou. Ei, Horikita. Bem, já que são férias de verão, você está livre.
Talvez possamos sair um pouco. Sudou era louco por Horikita, minha vizinha na classe. Ele não estava nem um pouco preocupado comigo. Por quê? Ela perguntou. Bem, porque são férias de verão, sabe? Seria muito ruim se você não se divertisse. Podemos assistir a filmes ou fazer compras. Quão estúpido. Não importa em absoluto que sejam férias de verão. Por que você está me convidando para sair em primeiro lugar? Oh, por quê? Porque você está sendo tão obtuso. Sudou coçou a cabeça. Ele não entendia os sentimentos de Horikita, mas foi como se um interruptor fosse acionado. Bem, é assim mesmo, sabe? Certo. Caras convidam garotas para sair quando é feriado. Embora eu quisesse ver os esforços de Sudou frutificarem com Horikita, Shabashira Sensei me chamou. Era melhor acabar com as coisas desagradáveis o mais rápido possível. Ei! Onde você vai? Sudou chamou, me parando. Onde você acha? Fui chamado pelo professor, então não tenho escolha. Você pode esperar só um pouco. Só um pouco. Essa expressão me enojou. Ele agarrou meus pulsos com suas mãos grossas e carnudas e não me soltou. Você vai me assistir na batalha. Seja meu ala. Não diga esse absurdo. Tchau. Enquanto discutíamos, Horikita terminou de se preparar para ir embora e se levantou de seu assento. Ela saiu da sala de aula sem qualquer hesitação. Sudou simplesmente a observou partir, completamente pasmo. Droga. Acho que foi inútil, afinal. Bem, acho que vou fazer as coisas do clube. A ausência de Horikita significava que eu não era necessário, então fui embora. Ao chegar à sala dos professores, vi Shabashira Sensei esperando na porta. Entre. Eu não entendo por que você me chamou. Vamos conversar lá dentro. Meu medidor de depressão entrante subiu continuamente enquanto ela respondia às minhas perguntas com respostas tão curtas. Eu esperava que ela tivesse me chamado aqui de brincadeira. Você pode esperar coisas ruins quando lhe pedem para ir à sala dos professores, mas, ao contrário de suas expectativas, é um bom lugar. Não há olhos por aqui. Muitas coisas são melhor ditas com alguma privacidade pessoal. Percebi que a câmera de segurança, que deveria ter sido instalada em uma sala como esta, estava faltando. Então, sobre o que você quer falar comigo? Estou ocupada planejando minhas férias de verão agora. Isso é engraçado. Eu pensei que você não tinha nenhum amigo. Não, eu estava exagerando quando disse isso. Eu tenho pelo menos alguns amigos. Embora eu pudesse contar o número de amigos em duas mãos, a quantidade não era importante. Ou pelo menos é o que dizem. Além disso, não teria ficado bem se eu passasse as férias de verão sozinha. Eu chamei você aqui hoje porque queria contar minha história pessoal. A história de Shabashira Sensei. Isso estava indo em uma direção muito diferente. Não entendi por que ela me chamou pelo nome e quis me contar sua história. Também não tive nenhum interesse. É algo sobre o qual não falei com ninguém desde que me tornei professora de sala de aula. É bobo, mas, por favor, escute. Antes disso, deveríamos tomar chá. Você deve estar com sede, eu disse. Levantei-me da cadeira e abri a porta da cozinha. Ninguém estava dentro, certo? Não conte essa história para ninguém. Se você pôde fazer isso, por favor, volte ao seu lugar. Ok. Fechei a porta e voltei para me sentar com Shabashira Sensei. Como eu pareço para você como o professor de sala de aula da classe D? Outra questão abstrata, eu vejo. Tudo bem se eu disser que acho você linda. Ela nem mesmo ergueu uma sobrancelha quando fez essa piada. Mas eu podia sentir sua sede de sangue crescendo. Bem, se você não se importa em ser comparada a outros professores, eu acho que você não se importa nem um pouco com o futuro da classe D, e que você é uma professora fria, sem interesse nos alunos. Essa é a minha resposta.
Ela não era tão amigável quanto a professora da classe B, Hoshinomiya Sensei, nem estava tão disposta a ajudar seus alunos como a professora da classe C, Sakagami Sensei. Estou errado? Não, é como você diz. Eu não vou negar. No entanto, a verdade é diferente. Shabashira Sensei fez uma pausa e olhou para o teto, como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Eu já fui aluno desta escola. Eu estava na classe D, assim como você. Devo dizer que isso é surpreendente. Eu teria pensado que você fosse mais capaz, Shabashira Sensei. Bem, no meu tempo, a diferença de classe não era tão extrema. Você poderia dizer que estávamos em uma batalha de 4 vias, não de 3. Até que nos aproximamos da formatura no terceiro semestre do nosso terceiro ano, a diferença entre A e D não era nem mesmo 100 pontos. Foi uma batalha acirrada, onde até mesmo um erro trivial poderia te desequilibrar. Não achei que ela estivesse se gabando. Em vez disso, sua história parecia de arrependimento. Acho que alguém cometeu um erro trivial, certo? Sim. Aconteceu de forma bastante inesperada. A classe C foi para o inferno por causa do meu erro. No final, minha meta de chegar à classe A e meus sonhos foram destruídos. Eu realmente senti pena dela, mas tê-la trazendo à tona seu passado foi realmente problemático. Na verdade, era desconfortável. Eu não estou entendendo sua intenção. O que isso tem a ver comigo? Sinto que sua presença será vital para alcançar a classe A. O que eu devo dizer sobre isso? Você está brincando, certo? Fiquei feliz por ter sido elogiado de forma tão inesperada, mas não sabia como responder. Há alguns dias, um certo homem contatou a escola diretamente. Ele disse expulse Ayano Koji Kiyotaka. Shabashira Sensei mudou completamente de assunto. Ela estava chegando ao verdadeiro problema. Ele disse para me expulsar. Bem, isso é um absurdo. Não sei quem foi, mas você ignorou o pedido dele e não quer me expulsar. Certo? Claro. Não podemos simplesmente expulsar alguém por capricho de terceiros. Enquanto você for aluno desta escola, você estará protegido pelas regras. No entanto, se você causar algum problema, a história é diferente. Fumar, intimidar, roubar, trair. Se você causar algum escândalo, a expulsão é inevitável. Sinto muito, mas não pretendo fazer nada. Não tem nada a ver com suas intenções. Se eu determinar que algo parece um problema, isso se tornará realidade. Você está me ameaçando. Eu achei sua formulação suspeita. O negócio é o seguinte, Ayano Koji. Você vai ter como objetivo a classe A para mim. Farei o acompanhamento tão extenso quanto possível para protegê-lo. Você não acha que parece uma boa oferta? Eu pensei que ela tinha mudado muito desde quando a conheci, mas eu nunca poderia ter imaginado que ela chantagearia um aluno. Eu ri. Posso ir agora? Não vou ouvir mais nada disso. Isso é muito ruim, Ayano Koji. Você será expulso e, mais uma vez, a classe D não alcançará a classe A. Sua fala e comportamento não eram apenas para exibição. Ela pretendia seriamente me cortar. Ela estava colocando seus sonhos não realizados em meus ombros. Deixe-me perguntar mais uma vez. Você terá como objetivo a classe A? Ou ser expulso? Você escolhe. Com minha mão esquerda, alcancei a mesa e agarrei o colarinho de Shabashira Sensei. Eu me lembro quando Horikita disse que você a deixava desconfortável. Eu me pergunto se ela se sentia assim. É como entrar na casa de alguém calçado. Certo. Shabashira Sensei, que se comportou com confiança até então, riu em autodepreciação. Eu me surpreendi. Percebo agora que ainda não desiste de chegar à classe A. Seus olhos estavam ligeiramente turvos. Sua habitual indiferença fria se foi. Quando ela agarrou o meu braço esquerdo, minha mão ainda segurando seu colarinho, vi que a forte determinação havia voltado a seus olhos.
Pensei que você fosse liderar a classe D voluntariamente, mas não temos tempo a perder. Você tem que decidir aqui e agora. Você vai me ajudar ou não? Luke, o protagonista de Star Wars, originalmente escolheu retornar à fazenda de seu tio e rejeitar o chamado para a aventura. No entanto, ele acabou sendo arrastado para os horrores da guerra. Esse era o seu destino. Você pode dizer que eu deveria ter levado a história dessa mulher com um grão de sal. Eu não sabia o quanto disso era verdade. Você provavelmente vai se arrepender de tentar me usar. Relaxar. Minha vida já está cheia de arrependimentos. Esse foi o evento problemático que deu início às minhas férias de verão. Era algo que eu não gostava de pensar. De qualquer forma, não poderia perder minha vida escolar atual, jogando fora sua liberdade para protegê-la. Que ridículo.